conteúdo de hoje, né? Na verdade, é um detalhe que eu queria colocar em cima daquilo que nós já fizemos. Eu já fiz aqui o cadastro e listagem. No caso, eu fiz de cidades simplificado e pedi para vocês aplicarem naquele banco de dados. E aí eu acredito, né? Não todos, mas eu acredito que alguns estejam fazendo, por exemplo, na hora de cadastrar uma partida, coloca o ID do time lá, tá? Isso não é na hora de cadastrar, já coloca lá o ID do time. Isso não é muito prático para o usuário, né? O usuário ele não quer saber o ID das coisas para ele cadastrar numa tela. Ele quer ver o nome lá e selecionar ou começar a digitar para fazer uma consulta e essas coisas aparecerem para ele, para a usabilidade ficar melhor. Então, para ilustrar essa situação, eu criei aqui um outro, uma outra tabela, tá? Que eu chamei de entregas. E aí eu fiz uma tela para cadastrar essas entregas e para visualizar essas entregas. Por quê? Nessa tela de entregas, o usuário seleciona a cidade. E aí eu vou mostrar para vocês como que ficou o código. Ah, não necessariamente o código tem que ficar da maneira como eu fiz, tá? Dá para ficar de outras maneiras. Então eu tinha aqui as cidades, né? O cadastro de cidades normal como já tinha. E aí eu tenho aqui a lista de entregas, né? Que é isso daqui. Falta fazer um join lá ainda, tá? Porque tá trazendo para mim aqui, né? Mesmo nesse sentido. Eu preocupei lá com o cadastro, mas aqui na listagem eu ainda não fiz. Aqui também precisa fazer, né? Tá vindo aqui o código da, da, da cidade na listagem das entregas. Então a gente precisa fazer um join para vir os nomes dessas cidades, tá? Mas o que é mais simples de fazer, que é só editar o SQL lá. A questão do cadastro, a gente tem que mexer no formulário. Deixa eu mostrar o cadastro aqui para vocês, depois eu vou lá para o código. Acho que é form, cadastro de entregas. Cadastro de entrega. Isso. Tá sem CSS também, tá? Bem basiquinho. E aí, quando simulando que isso aqui seja uma transportadora, por exemplo, né? E óbvio, tá fazendo coisas bem simplificadas. Aqui é destino, tem que alterar o texto lá. Mas então esse aqui primeiro aqui é a origem, né? A pessoa escolhe uma cidade e escolhe a outra, define aqui as datas. E essa última data aqui no caso, isso aqui é data de saída. Esse aqui tá meio avacalhado. Eu vou consertar lá e mostro aqui de novo. Data de saída, data de entrega prevista e a data de entrega efetiva, tá? E aí eu salvo isso aqui. Eu tenho isso aqui. Aí eu, na lista de entrega, eu tenho a entrega aqui cadastrada. Tá, mas qual que é, qual o ponto então que eu queria demonstrar? Essa ideia aqui, ó. No cadastro de entrega, eu tenho que fazer referência às cidades. Então, eu tenho que, de um módulo, acessar o outro, tá? Então, isso é muito comum de acontecer. Então, é só a gente chamar o outro, uma vez que nós já temos, né, nós já temos o modelo de cidade pronto. No caso de vocês, quando vocês forem cadastrar a partida, você já tem lá o modelo do time pronto, é só chamar. Então, eu vou mostrar aqui. Eu só vou arrumar ali, não vou digitar tudo não, porque é uma coisa que vocês já estão mais familiarizados. Então, só direto naquele ponto e comentar sobre ele, tá? E pedir para vocês tentarem fazer aí. Deixa eu localizar. Vou apagar esses Java velho aqui para a gente acabar com isso, tá? A gente não está usando muito mais. No início a gente estava fazendo uma equivalência quase direta, né? Agora eu já estou usando menos. Então, vou apagar esses caras aqui e vou apresentar. Deixa eu fechar um bocado de coisa aqui também. A gente vai ficar meio bagunçado. Bom, o meu, a minha classe entrega, né, com os dados. Eu criei essa tabela lá no banco, tá? Criei essa tabela lá no banco. Então, minha entrega tem esses campos aqui: código, origem, destino, data de saída, data de entrega prevista, data da entrega efetiva. E aí, aqui estão o construtor e os get set dela. Bem equivalente ao que a gente já fazia para as outras coisas.
Isso aqui é a minha classezinha de modelo. Aí a classe DAO entrega, também bem equivalente ao que a gente tinha para as outras, claro, funcionando com os campos específicos dela, né? Aqui o get lista, só que pega a lista inteira. Aqui eu vou precisar colocar aquele join, né, para poder pegar os nomes das cidades, porque tá pegando só o ID das cidades. Aqui o insert também praticamente igual os outros, obviamente, né, alterando aqui o SQL para fazer o insert naquela tabela específica que eu quero, né, e a quantidade de parâmetros também, tanto aqui quanto aqui e aqui nos bind, mas a estrutura do método é igual. Então, é uma vantagem de fazer essas classes de modelo, essas classes DAO é que fica muito padronizado. A gente vai fazer uma outra diferente, a gente só ajusta ali as coisas específicas, mas a estrutura segue a mesma. Beleza, então a gente tem o modelo, né, da entrega, o DAO da entrega. E aí eu tenho lista entregas, né, que vai fazer a listagem, então é muito parecido com aquele outro lista também que eu fiz. Aí eu acrescentei os campos a mais aqui, mas a estrutura também é a mesma. Então fui aproveitando. E eu tenho, né, que é a parte que é um pouquinho diferente, o form cadastro entrega, que manda os dados para o cadastro entrega. Deixa eu mostrar o cadastro entrega também de uma vez, que é basicamente também do mesmo jeito que a gente fez o outro. Pego os dados através do post, né? Tem mais linhas porque são mais dados. É uma tabela que é maior. No caso de vocês aí, deve ter até desse tamanho ou maior. Depois eu crio o objeto de entrega, seto os dados e faço lá a gravação. Então, a padronização aqui segue a mesma lá da cadastro de cidades, né? Tem um if aqui, é só por caso de não fiz nenhuma validação, né? Só esse if. A gente precisa fazer mais validações ainda, vou fazer um momento para isso. Mas é só por caso daquela daquela data efetiva de entrega. Porque se a pessoa estiver cadastrando a entrega antes dela ter sido executada, ele não vai ter a data efetiva de entrega ainda, né? Porque pode acontecer alguma coisa. Aí ele pode deixar em branco. Nesse caso aqui, eu optei por fazer assim. Ele pode deixar em branco. E aí, ele deixando em branco, eu jogo um nulo ali na variável para não dar nenhum problema lá no meu banco. Lá no meu banco, eu coloquei esse campo como aceitando nulo. Então, eu coloquei esse if aqui só para isso. No mais, o padrão segue. E aí, aqui no meu form de cadastro de entrega, é que eu tenho diferente do form de cadastro de cidade. Ó. No form de cadastro de cidade, apesar que o meu arquivo aqui é PHP, eu não tenho nenhum PHP. Isso é o form de cadastro de cidade. Eu tenho a minha estrutura HTML e aqui dentro eu tenho um formulário com os campos necessários, né, que serão preenchidos quando o usuário quiser cadastrar uma cidade. Porém, no meu cadastro de entrega, eu preciso de colocar quais são as cidades disponíveis para serem selecionadas. Por isso, eu tenho que gerar um PHP aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse PHPzinho aqui e vou fazer ele junto com vocês aqui novamente. Aí nós vamos entender por que eu cheguei nesse código aqui. Tá. O que a gente tem? Um campo de seleção, igual aquele que estava mostrando aqui, é uma tag chamada select. E cada uma dessas opções é uma tag chamada option, tá? Então, dá uma separadinha aqui só para... Isso aqui é o label, né? Origem, então é aquela palavrinha que parece origem. Depois vem o select. A gente tem que dar um nome para ele, um ID normal. E aqui dentro a gente coloca as options. Ó. Mas que options que são essas? Essas options, se eu colocar alguma coisa fixa aqui, o value é o que vai para o servidor. Como se fosse o value lá dos meus inputs, por exemplo, né? É o que vai para o servidor. Isso aqui
é o texto que aparece lá para o usuário selecionar. Por exemplo, vou colocar lá São Paulo. E vou colocar mais algumas, são as 3, só para a gente ilustrar. São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Beleza, digamos que eu tenho só essas 3 cidades. Se fosse o caso, eu já poderia deixar essas cidades fixas aqui no código. Pode ser 13 também, não tem problema. Eu poderia deixar essas cidades fixas aqui no meu código, tanto para a origem quanto para o destino. E aí eu teria aqui no meu formulário essas 3, ó. Mas não é o caso, né? As minhas cidades, elas têm que vir do banco porque eu posso ter uma lista maior. Em algum momento, o usuário pode cadastrar uma cidade nova. Se ele cadastrar uma cidade nova, o meu código fica errado, porque eu não vou ter essa cidade disponível. Então, essa lista de cidades não pode ser uma lista fixa desse jeito. Tem que ser uma lista montada a partir de uma consulta no banco. Então, como vai ter que ser uma coisa montada a partir de uma consulta no banco, a cada vez que esse programa for executado, nós vamos ter que colocar isso dinamicamente através de um script PHP. Então, aqui nesse ponto, ao invés de eu ter algum código HTML estático, eu vou ter um código HTML gerado pelo PHP, tá? Não é tanta novidade assim, porque nós já fizemos aquelas listagens lá, né? Que nós geramos aqui as tabelas via PHP. Nesse caso, nós vamos gerar os options desse selector, ou seja, nós vamos gerar as opções que o usuário vai selecionar. Essas opções vão ser geradas pelo PHP. Bom, nós vamos ter que fazer, então, um require 11. Né? Eu quero uma lista de cidades, então eu vou fazer uma importação lá para o DAO cidade. Barra, modelo, barra, DAO cidade. Só relembrar, o DAO cidade tem um método chamado getLista, não é isso? Isso. Então eu vou criar um objeto aqui. DAO cidade recebe new DAO cidade. E aí eu vou pegar a lista de cidades. Lista recebe DAO cidade get lista. Beleza. Tenho essa lista. Agora eu vou percorrer. Essa lista pode me dar várias opções, né? Várias linhas. Eu vou percorrer essa lista gerando os options. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for each aqui com a lista. Lista as linha. Então, a cada repetição desse for each, eu vou ter o autoformatador joga esse aqui pro canto, mas eu não gosto muito. A cada repetição, eu vou ter um elemento da minha lista dentro da minha variável linha, tá? E essa variável linha também é um vetor que vai conter os dados da cidade. Se eu não me engano, é código, nome e UF. Eu vou colocar o código como value aqui do option, né? Que é o que vai para o meu servidor, que é o que eu tenho que fazer insert lá na minha tabela de entrega. A minha tabela de entrega está com referência, então a origem e o destino lá da minha tabela de entrega são referências lá para a cidade. Então eu estou usando o código. Beleza. Então, para cada uma dessas aqui, ó, eu vou dar um eco numa linha dessa aqui, ó, tipo essa. Então eu vou botar uma aspas simples aqui. Nesse caso é preferível aspas simples, né? Porque eu já tenho aspas duplas aqui dentro, ó. Então, se eu ficar colocando aspas duplas dentro de aspas duplas, eu vou ter que ficar colocando caractere de escape. Então, geralmente quando eu gero HTML, eu opto por colocar aspas simples, porque lá dentro do HTML aparecem as aspas duplas. Porém, esse 1 aqui, ele não é
Ele não é fixo, né? Esse 1 aqui vai ser o código dessa minha cidade específica. Então, linha na posição código. Da mesma forma, esse São Paulo aqui, então deixa eu concatenar. Também não vai ser fixo, não. Vai ser linha na posição nome. Se quiser colocar o F também, quiser concatenar o F aí também pode, não vou fazer não. Beleza. Então o que eu tenho? Ó? Quando então esse arquivo é um arquivo PHP. Quando ele for solicitado lá no servidor, né, lembrar daquele ida e volta lá. Quando esse arquivo for solicitado no servidor, ou seja, quando a gente digitar isso aqui, né, o nome dele, no navegador, o navegador vai mandar um pedido lá para o servidor. O servidor vai ver que é um arquivo PHP. Então, primeiro ele vai entregar esse arquivo para o interpretador de PHP. O interpretador de PHP vai começar a ler esse arquivo, ó, HTML, então ele vai deixando, HTML, ele vai deixando, HTML, ele vai deixando. Opa, tem um trechinho aqui que é PHP, aí ele vai processar. E o que que ele vai processar? Vai fazer essa inserção, vai fazer essa importação de arquivo, né? Vai criar esse objeto, vai criar essa variável e pegar a lista a partir desse objeto, vai fazer um for each e vai mostrar na tela, ou seja, vai incorporar. O mostrar na tela dele é jogar aqui nesse lugar que ele está. Então ele vai jogar aqui nesse espaço esses textos, ó, option, value, aspas duplas, concatenada com o código que ele pegou daqui, concatenado com aspas duplas, o sinal de maior, concatenado com o nome que ele pegou daqui, concatenado com o fechamento da option. Vai fazer isso várias vezes. Ou seja, quando isso chegar para o navegador, esse HTML, desculpa, esse PHP não vai existir mais. Porém, nesse espaço aqui estarão os options que o PHP gerou, certo? E isso para o navegador, como que foi gerado, pouco importa. Ele vai renderizar esses options na tela. Beleza. E aí, como é origem e destino, aqui embaixo é a mesma coisa. Aqui embaixo é a mesma coisa. Por quê? Eu tenho que ter a lista de cidades lá na origem e também eu tenho que ter a lista de cidades cá no destino. Então a gente tem agora as minhas cidades que eu tenho no banco. E aí, aqui para baixo, estão os outros campos. Data de saída são inputs mesmo. São só inputs mesmo. Então, eu coloquei tipo date, né? Que aí ele já mostra. Geralmente os navegadores já mostram uma máscarazinha e também mostra aqui um calendáriozinho para o usuário escolher. Dá para manipular isso de outras formas? Dá, mas por hora a gente deixa assim mesmo. Bom, e aí na hora que eu abri esse arquivo, isso aqui estava um pouquinho diferente, pelo seguinte, eu tenho aqui dois códigos iguais, com importação e tudo. Aí o que que eu fiz? Tá, desse jeito já funciona, já funciona. O que que eu fiz? Eu só criei um PHP aqui em cima, levei esse código para lá e guardei as opções em uma variável e aqui só coloquei a variável, tá? Se vocês quiserem, ó, vocês podem tirar um print desse aqui do jeito que ele tá, e eu vou fazer outra forma, vocês comparam a diferença, tá? Mas as duas formas funcionam. Só que esse aqui tá repetindo muito código. O que que eu fiz? Eu coloquei aqui dentro do head, como se fosse um JavaScript, né? Mas eu coloquei, então, um PHPzinho aqui, ó. Só para reduzir um pouco ali o meu código. E aí eu levei isso para lá. Levei isso para lá. Como eu vou precisar disso aqui, como eu vou precisar do texto produzido por esses ecos aqui embaixo, ao invés de eu dar eco aqui, eu guardei numa variável. Chamei uma variável de option com string vazia. E aqui eu só concatenei nela.
Eu fui concatenando nela. Para concatenar é ponto, né? Então, options poderia dizer o seguinte: recebe ela mesma concatenando com esse resto aqui, tá? Mas geralmente a gente não faz assim. Geralmente a gente põe. Lembra que, por exemplo, geralmente a gente faz assim, ó. Quando eu quero somar alguma coisa, por exemplo, x recebe x mais um é a mesma coisa, x mais 10 é a mesma coisa que x mais igual 10. Não sei se vocês têm costume de utilizar isso, mas a gente usa um operador mais resumido. Concatenar também é a mesma coisa. Então, ao invés de eu falar que options é igual a options concatenado com isso tudo, eu falo options ponto igual. Que aí ele sabe que é concatenar junto com o que está aqui, tá? Mas então, isso aqui está concatenando ele mesmo com isso aqui. E aí eu tenho agora guardado na variável as minhas opções, certo? Aqui embaixo, então eu só dou um eco na minha variável. Então essa variável options, ela tá com todos os meus options que eu preciso. E aqui embaixo a mesma coisa. E aí aqui o meu formulário fica um pouco mais limpo, né? Ele está ficando um pouquinho grande. Ah, tá. E aqueles labels nossos que estavam um pouco sambado, né? Eu vou consertar eles aqui de uma vez. Origem, destino. Aqui é saída em e aqui é previsão de entrega para. E entrega em. Entregue em. Isso. E aí a gente tem funcionando do mesmo jeito as duas cidades, né? Saída em, previsão de entrega para e entregue em. Mas essas outras partes já são mais familiares para vocês. O que eu queria mesmo fazer com mais calma era isso daqui, né? Em que a gente está montando um formulário, mas já deixando esse formulário, já montando esse formulário com alguns dados que a gente recupera do próprio banco. Isso também é bem comum quando a gente tem aqueles formulários de edição de dados. Por exemplo, eu tenho lá um cadastro de pessoa e eu preciso editar os dados da pessoa, né? Eu mostro o formulário já com os dados, já com os campos preenchidos. E aí deixo o usuário alterar e depois quando ele salvar eu faço o update no banco. Mas eu já mostro o formulário com os dados já preenchidos. É uma ideia parecida com essa, tá? Bom, a ideia agora é vocês aplicarem isso lá naquele projetinho que vocês estão mexendo.